Olá, amados, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 10, em diante, diz assim: No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Em Atos 18, 6, diz assim: Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: Caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas, e estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Os judeus, vendo a autoridade que Paulo pregava, vendo a sabedoria que vinha da sua pregação, que ele era cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha a presença de Deus, coisa que eles não tinham, e eles ficaram tomados de inveja, e de forma desrespeitosa e ultrajante, contradizia o que Paulo pregava. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 9, do 8 em diante, diz assim: Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecem e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Caminho, amados, aqui, que eles estão dizendo, mas como alguns deles se endurecerem e não obedecessem, falando mal do caminho. O caminho aqui está em letra maiúscula. Em João 14, 6 diz: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem caminhos que não são os caminhos da verdade. Existem caminhos que é sujo de poeira. Não existe pureza. O caminho daquele que anda nos caminhos do Pai, ele não caminha em lugar de poeira. Ele caminha em ruas de ouro. Jesus nos ensina, amados, a pregar a verdade, o caminho e a vida. Mas nem todos estão prontos para ouvir a verdade e seguir o caminho e alcançar a vida eterna. E muitos começam, às vezes, a debochar do que nós ensinamos, porque a verdade, ela confronta aqueles que andam na mentira, aqueles que às vezes pensam que estão na luz, mas não têm a luz. Aleluias, ou glórias a Deus. Então, amados, Jesus nos ensina a não ficar perdendo tempo. Existem muitos que não conhecem a verdade, não ouviram falar ainda de Jesus e estão carentes de Jesus. E assim como Paulo disse, vou me dedicar aos gentios. Chega de gastar tempo com doutores da lei que não querem seguir o caminho da verdade. E assim diz o Senhor, assim como Paulo fez, neste momento, sacudimos contra vós, apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo, Estou inocente quanto ao meu dever, de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Caia sobre vós as vossas próprias cabeças
toda a responsabilidade de vossas faltas. Assim como Paulo disse essas palavras, assim eu faço essas palavras de Paulo, em nome de Jesus. Porque aquele que segue o caminho, a verdade e a vida, ele jamais deixa de falar a verdade. Mas se alguns endureceram, os seus corações, por não andar neste caminho, caia sobre vós as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Assim diz o Senhor. Amém, amados? Então busque andar no caminho da verdade, busque o caminho da vida eterna, e não se preocupe com aqueles que levantam calúnias, invejosos, que não têm a presença de Deus. Amém, amados? Busque a direção de Jesus Cristo, busque andar na sua verdade, e não importa com que multidão, doutores da lei, falam. Siga a verdade, aquilo que o Espírito Santo coloca em vossas bocas, assim como coloca na minha boca. Fale ousadamente, fale aquilo que Deus manda. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.